E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos iniciar nossa aula sobre sistemas operacionais, mas para início de conversa, vamos fazer um breve histórico dos sistemas operacionais, iniciando da década de 40 do século passado, até os dias de hoje. Bom, os sistemas operacionais eles evoluíram nos últimos 60 anos, passando por diversas fases ou gerações distintas que correspondem aproximadamente às décadas. Na década de 40, os primeiros computadores digitais eletrônicos não tinham sistemas operacionais. As máquinas daquela época eram tão primitivas que os computadores muitas vezes submetiam seus programas a linguagens de máquina, um bit por vez, em filas de chaves mecânicas. Com a introdução das perfuradoras de cartão, esses mesmos programas ficaram submetidos a cartões perfurados. Assim, linguagens de montagem, que é as assembly, como são conhecidas hoje em dia, que usavam abreviaturas parecidas com palavras em inglês para representar as operações básicas do computador. Foram desenvolvidas para acelerar o processo de programação. Os laboratórios de pesquisa da General Motors implementaram o primeiro sistema operacional no início da década de 50 para o seu computador IBM 701. Sistemas da década de 50 geralmente executavam somente um job por vez, por meio de técnicas que tornavam mais suave a transição entre jobs para obter uma utilização máxima do sistema do computador. O job era composto de um conjunto de instruções de programas correspondentes a uma tarefa computacional particular, como folha de pagamento ou estoque. Jobs normalmente eram executados sem entradas do usuário durante minutos, horas ou dias. Esses primeiros computadores eram denominados sistemas de processamento em lote de fluxo único, porque programas e dados eram submetidos em grupos ou lotes, carregando-os consecutivamente em uma fita ou em um disco. Um processador de fluxo de job lia os comandos em linguagem de controle, que definiam cada job e facilitava a configuração do job seguinte. Quando o job em questão terminava, a leitura do fluxo de job lia os comandos em linguagem de controle para o próximo job e executava as tarefas de preparo apropriadas para facilitar a transição para o job seguinte. Embora os sistemas operacionais da década de 50 reduzissem os tempos de transição entre jobs, era muito comum solicitar aos programadores que controlassem diretamente recursos do sistema, como memória e dispositivos de entrada e saída, o que se mostrava um trabalho lento, difícil e tedioso. E mais, os primeiros sistemas operacionais exigiam que um programa inteiro fosse carregado na memória para poder ser executado, limitando os programadores a criarem programas pequenos com capacidades bem reduzidas. Já na década seguinte, também utilizava o processamento em lote, e, entretanto, com o avanço do multiprocessamento, diversos jogos poderiam ser executados ao mesmo tempo. Muitos dispositivos já estavam presentes como impressoras, unidades de fita, leituras e perfuradoras de cartão e unidades de disco. Um job consumia muito recurso do sistema, a ponto de quando realizava uma entrada e saída, o processador ficava ocioso esperando este finalizar. Tempo e recurso eram muito desperdiçados. Durante esta década, os sistemas operacionais permitiam que diversos jobs permanecessem em execução ao mesmo tempo, sendo, na verdade, uma alternância constante entre jobs em curto espaço de tempo, permitindo que se utilizasse melhor os recursos do sistema. Manter esse sistema vivo e intacto era uma das metas principais. Os recursos eram administrados por um processador em um dado espaço de tempo, e este não poderia interferir em recursos de outros dados, havendo uma concorrência tanto em CPU
quanto em recursos disponíveis. Neste período, os computadores liam cartões perfurados, que eram processados em diversas máquinas, que realizavam leitura e processamento de dados de entrada e saída. Mas a transferência destes era dada manual e qualquer erro no código gerava uma corrupção no job, que deveria ser refeito e reiniciado. O trabalho de processamento era penoso e demorado. Em 1964, a IBM lança o System 360, com o intuito de dar praticidade e compatibilidade com o sistema operacional OS 360, que poderia ser usado em diversos hardwares dessa linha e em futuras atualizações. Neste período, também surgiram os sistemas de tempo compartilhado e os sistemas de tempo real, que tentam dar uma resposta dentro de um curto prazo limitado de tempo para o último e permitir que diversos usuários pudessem aproveitar os recursos do sistema simultaneamente para o primeiro. Dessa ideia surge os Multics e o predecessor da máquina virtual, o CP/CMS. Os projetistas do Multics foram os primeiros a usar o termo processo para descrever um programa em execução no contexto de sistemas operacionais. O tempo de resposta diminuiu drasticamente de dias e horas para poucos minutos e segundos. Os programas agora eram carregados em uma memória principal para execução e não mais cartões perfurados. As unidades de disco e fita também foram adicionadas para armazenar grandes quantidades de dados. Já na década de 70, este período foi marcado por sistemas em lote, tempo compartilhado e aplicações em tempo real. Tecnologias de implementação de multiprocessadores e comunicação TCP/IP permitiam a produção de produtos comerciais sólidos neste período. Vulnerabilidades nas redes de comunicação pelas linhas de comunicação também foram foco, sendo desenvolvidas a criptografia de dados e implementação de algumas outras tecnologias em sistemas operacionais e sistemas de comunicação. Agora, na década de 80, o momento em que os computadores se tornaram domésticos e mais portáteis, evoluindo para computadores pessoais e estações de trabalho. O Personal Computer da IBM, lançado em 1982, e o Apple Macintosh em 1984, permitiram que indivíduos e pequenas empresas tivessem seus próprios computadores pessoais. Não era apenas uma revolução para modelos domésticos, estes computadores, agora pessoais, detinham de diversos programas de software como planilhas de cálculo, editores de texto, pacotes de bancos de dados e ofereciam um atrativo mais barato de trabalho, impulsionando a produção pela sua alta demanda. As interfaces gráficas, com auxílio de gráficos, símbolos e janelas para representar os dados trabalhados, permitindo uma didática, aprendizagem e fácil interação. A PARC da Xerox desenvolveu o mouse e a Apple o popularizou. Ao longo do tempo, os computadores se demonstravam cada vez mais populares, ampliando a transferência de informações e melhoria na qualidade de conexão cliente e servidor. O desempenho do hardware continuou a melhorar exponencialmente nos anos 90. No final da década, o computador pessoal típico podia executar diversas centenas de milhões de instruções por segundo e armazenar mais de 1 GB de informações em um disco rígido. Capacidades de processamento e de armazenamento baratas habilitavam os usuários a executar programas complexos em computadores pessoais e possibilitava que empresas de médio e pequeno porte usassem essas máquinas econômicas para os serviços extensivos de bancos de dados e processamento, antes delegados a sistemas de computadores de grande porte. A queda dos custos de tecnologia também levou ao aumento do número de computadores domésticos usados tanto para trabalho quanto para entretenimento. A criação do World Wide Web na década de 1990 levou a uma explosão na popularidade da computação distribuída. Originalmente, os sistemas operacionais executavam gerenciamento isolado de recursos em um único computador. Com a criação do World Wide Web, as conexões de internet cada vez mais velozes, a computação distribuída tornou-se trivial nos computadores pessoais. A Microsoft tornou-se dominante na década de 1990. Em 1981, essa empresa lançou a primeira versão de sistema operacional, DOS, para os computadores
pessoais produzidos pela IBM. Em meados da década de 1980, a Microsoft desenvolveu o sistema operacional Windows, uma interface gráfica com o usuário sobreposta ao sistema operacional DOS. A Microsoft lançou o Windows 3.0 em 1990. Essa versão apresentava uma interface amigável com o usuário e grande funcionalidade. A partir do ano 2000, serviços web ajudarão a dar impulso ao movimento em direção a uma verdadeira computação distribuída. Por exemplo, a Amazon.com permite que desenvolvedores estabeleçam lojas online que pesquisam os bancos de dados de produtos da empresa e mostram informações detalhadas de produtos via Amazon.com. Web Service. A máquina de busca Google também pode ser integrada a outras aplicações por meio de APIs web do Google, habilitando assim o acesso aos bilhões de sites web fornecidos pelo Google para acessar essas aplicações. Multiprocessadores e arquiteturas de rede estão criando numerosas oportunidades de pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas de projetos de hardware e software. Linguagem de programação sequencial, que especificam uma computação por vez, agora são implementadas por linguagem de programação concorrente como a Java, que habilita a especificação de computações paralelas. Na Java, as unidades de computação paralelas são especificadas via threads.